Agora, o próximo item de pauta é a apresentação pela Valme sobre o plano de manejo. Lé. Olha. Oi. Olha, ali está mostrando Monte Belo 2. Tem água, não tem esgoto, mas ele não existe pela prefeitura. O Monte Belo? Monte Belo 2 não existe. Não está aprovado. Mas ali é o Monte Belo. Monte Belo 1 e 2. Eles estão mostrando o 1 e o 2. O 2 vocês ligaram a água, não ligaram a rede de esgoto. Não tem rede de esgoto. Não tem rede de esgoto. Não, mas não é tem bom. a água, mas não tem loteamento. Não está aprovado o loteamento na prefeitura. Ah, tá. Aí o 2 eu não sei te dizer. É o local que vai ser construído a caixa d'água. Já estamos certizando mais. Acho que eu tiro o meu aqui. Certo, vamos lá. O Grêmio da Sanada. Deixa eu ver se aparece. Umas 3 semanas. Eu acho que a gente podia registrar, desculpa falar agora, mas a gente já tem uma estrutura muito precária aqui e a Secretaria de Cultura nos tira condições para a gente do espaço físico. Do espaço físico. A gente está sem cadeira, está sem o nosso móvel que tem todas as condições para a gente ter caneta, papel. Eles tiram, jogam ali, deixam maquete aqui. Isso daqui fica um depósito da Secretaria de Cultura. Tá certo. Eu vou pedir para a secretária executiva, se puder fazer esse levantamento, Janete, o que está acontecendo e por que eles estão utilizando assim, porque na verdade eu acho que de repente se continuar assim a gente vai ter que manter essa sala fechada e não vai poder mais ceder o uso para a secretaria. Houve um pedido, né, presidente, de sessão? Isso, Agora eu ensinar por que está. Isso, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Tá bom, sim, acho que tá um pouquinho torto. Esse mesmo? Não, daqueles cursos que é relatório de controle. Tem uma moça que faz, lá Não, você já tem. Acho que melhorou, né? Melhorou. Ele leva a memória. Ele chama os teóricos. virou um esculacho, pessoal. Quando vem uns 15 minutos, Aparece a apresentação. Deixa eu ver. Ele aparece aqui e não aparece lá. Deixa eu ver se acontece. Ocorreu. Não é, ele só está aparecendo na tela de Eu sempre deu resto. deixa eu tentar de novo. Então, sabe qual que é o é estranho. Esse aqui. Federal. Mas desde quando pede, né? Daí de ensino municipal. Acho que agora Mas é de 79 pede. Mas agora eu Soluções deixa nós a ideia é que você apresente uns 15 minutos. Deu. Tá. A ideia é uns 15 minutos depois abrir para perguntas. Eu vou tentar ser. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Então, só para me apresentar, né, meu nome é Maurício Marinho, eu sou geógrafo.
Eu trabalho há mais de 30 anos com áreas protegidas, eu fui gestor de parque já, e trabalhei em prefeitura também, trabalhei em ONG, então tem uma história aí também na parte do movimento ambientalista, né? E aí a gente, na verdade, eu peguei o plano de manejo, já estava caminhando, né? Já havia uma coordenação anteriormente, então quando eu comecei a trabalhar no plano de manejo foi no finalzinho do diagnóstico do plano de manejo, que foi em torno de abril do ano passado, né? E é um trabalho que ele é contratado com coordenação da SVDS, existe o grupo técnico de acompanhamento e também a coordenação técnica do plano de manejo, que dá as orientações gerais e acompanha todo o processo de execução do plano de manejo, também com a Fundação Zé Pedro de Oliveira e alguns integrantes da Prefeitura, Secretaria de Planejamento, né? E o COJAPA, que acompanha todo esse processo aí da execução do plano. E, bom, então só para, que eu acho que é uma coisa que seria interessante também a gente fazer um paralelo, que é as APAs, elas têm uma orientação e o surgimento das APAs no Brasil está relacionado aos parques naturais da Europa, que foi o Paulo Nogueira Neto, um ambientalista que foi o primeiro secretário especial do meio ambiente, né, que seria equivalente ao Ministério do Meio Ambiente hoje, a partir das experiências na Europa, que chama das categorias, da categoria 5 da União Internacional de Conservação da Natureza. Então tem essa correspondência do território da APA com a categoria 5. Só para a gente fazer uma reflexão aí, que a categoria 5 é onde a interação das pessoas, natureza ao longo do tempo, produzir um caráter distinto, com significativo valor ecológico, biológico, cultural e estético, e onde salvaguardar a integridade dessa interação é vital para proteger e sustentar a área e seus valores associados à conservação da natureza e outros. São paisagens em que você tem a presença humana com características culturais, isso na Europa é muito valorizado, tanto em Portugal, Itália, Espanha, e você tem, as pessoas continuam morando dentro desses territórios, e você tem esse estabelecimento dessa relação com os governos locais para a proteção dessas paisagens, tanto terrestres quanto marinhas também. Tanto que nós temos a categoria das APAs marinhas. Vocês viram recentemente a formação de grandes territórios de APAs marinhas, pegando aquelas ilhas oceânicas. Nós temos as APAs marinhas no estado de São Paulo também, que pega todo o litoral. São grandes territórios de regulamentação de pesca, de turismo, de atividades diversas nessas áreas marinhas, né? Fazendo um paralelo. Nós estamos nessa etapa do plano, que é os programas de gestão. A gente acabou de sair de uma série de reuniões, desde sexta-feira. Nós tivemos reunião na sexta o dia inteiro, segunda o dia inteiro, terça-feira, né, hoje, discutindo os programas de gestão, essa devolutiva dos programas de gestão, a partir dos elementos, né, que a gente vem construindo desse plano de manejo, a partir do diagnóstico, das oficinas participativas. E aí é interessante também isso destacar, que é o seguinte: além das oficinas de avaliação estratégica, as oficinas de planejamento participativo, né, do plano, nós temos também reuniões setoriais que a Prefeitura e a Valme desenvolveu dezembro do ano retrasado, a partir inclusive das demandas que surgiram dos grupos, para esclarecimentos de aspectos relacionados ao plano, reuniões institucionais internas entre os departamentos e secretarias, para verificar também quais seriam as atribuições, propostas relacionadas a cada departamento, dentro da própria prefeitura, e também as reuniões temáticas, que é o que que eu estava falando para vocês, nós fizemos nesses dias, que era justamente para a gente discutir a questão dos temas estratégicos.
né, que seriam os programas de gestão da APA. Em paralelo a isso, surgiu também uma demanda que, a partir do estabelecimento das normas do zoneamento da APA, que era a gente detalhar melhor a questão do regramento, que são os parâmetros de uso e ocupação da terra, que é um trabalho que está sendo coordenado pela CBDS, envolve também uma discussão interna, também um processo de consulta pública, e na verdade, esse PUOT, né, que é os parâmetros de uso e ocupação da terra, ele vai integrar o plano de manejo da APA, juntamente com as diretrizes normativas do zoneamento e os programas de gestão, orientando as ações, por exemplo, do UOS. Então, assim, são parâmetros que você está estabelecendo que, de certa forma, eles vão estar também orientando outros regramentos. É isso? Zoneamento, acho que todos vocês sabem o que é um zoneamento. Já existia um zoneamento anterior da APA, né? Esse zoneamento ele foi revisto a partir de alguns parâmetros que a gente realizou, né? Que você tem a fragilidade ambiental, que é um parâmetro basicamente relacionado à questão do meio físico, mas também a parte da ocupação, a conectividade da paisagem, que seriam os fragmentos florestais mais significativos da APA, a análise dos vetores de pressão mais significativos também dentro desse território. Então aqui, por exemplo, você tem os mapas de fragilidade potencial, que leva ao aspecto da parte do meio físico, e o emergente, na verdade, não está uma falha lá, que considera a ocupação humana também dentro desse território. Você tem aqui os fragmentos florestais mais significativos da APA, identificados, né, que existe essa proposta justamente de pensar a conexão, a conectividade desses fragmentos florestais, melhorando as condições de conservação da biodiversidade dentro desse território. E vetores de pressão, então, por exemplo, áreas de descarte de resíduos, áreas sem pressão minerária, contaminação de solo, a questão desses vetores, né? Alguns vetores, por exemplo, mesmo lá em cima, na parte norte, perto da Carlos Gomes, foco de incêndio, né? Então você tem essa informação, ela tem em detalhe nos mapas que constam do plano de manejo, em detalhe. Aqui você pode dizer que seriam os principais vetores para a expansão urbana, por exemplo, a partir dos bairros consolidados, né, que seriam os perímetros urbanos dentro da APA. E a partir disso, né, foi definido um novo zoneamento para a APA, que ele vai de zonas mais restritivas para zonas menos restritivas. Então, as zonas mais restritivas, elas têm dois tipos de zonas, são as zonas de conservação de biodiversidade e a zona de conservação geoambiental, né, que o geoambiental ele leva em consideração o aspecto da fragilidade do terreno, principalmente nessa porção leste, né, que tem escarpas e processos erosivos aqui em cima, aqui próximo também de pedreira, né, nessa outra área aqui também. Então você tem uma intensificação de processos erosivos e você também tem a questão das zonas de cisalhamento, que é um elemento também importante de estruturação da paisagem. A conservação da biodiversidade. Dentro dessa zona de conservação geoambiental, né, e aqui tem a zona de proteção de mananciais, né, que é onde tem a captação de água da Sanado. Dentro dessa zona você também tem fragmentos florestais importantes, significativos, que eles também estão sendo considerados aí dentro daquela área. Aquilo que eu falei para vocês, os corredores. Você consegue apontar para a gente aí onde é que está previsto o barramento e o alagamento da área que está fazendo? Os outros slides. É bem a ponta, bem aquela... Eu queria ver naquele slide. Essa parte está destacada aqui em vermelho, aqui, ó. Aquela bola lá, tá vendo? Aqui, ó, tá? Essa parte. Que é o fragmento Espírito Santo, né?
Se você quer ver naquele outro, no próximo, Ele é ali, ó. está dentro de uma zona de conservação biodiversitária. Naquele verde. Bem na zona de conservação da zona mais. Bom, tem a parte da zona de manejo sustentável, que é predominantemente rural, as atividades nessa zona. A diferença que tem em relação ao zoneamento anterior para esse é que no zoneamento anterior você tinha uma destinação de uso do território para determinadas finalidades. Então você tinha lá, por exemplo, uma zona de interesse turístico, caracterizada como zona de interesse turístico. Tinha uma outra zona de agropecuária, que era para desenvolvimento rural, para manejo rural. Então os compartimentos eles eram separados por possibilidades de uso nesse território. O rural, ele está em toda a APA, inclusive dentro das áreas urbanas. Você tem alguns enclaves de áreas rurais dentro das áreas urbanas também, né? Você tem, que hoje, na verdade, eles têm características rurais, né? O turismo está em todo o território da APA, independente de ser zona de manejo sustentável, ou zona de conservação geoambiental, ou zona de conservação de biodiversidade. Então, só que ele tem um ordenamento a partir de determinados parâmetros, que foram aqueles que eu falei para vocês, né, na parte da conservação de biodiversidade e o aspecto aí da fragilidade e vetores de pressão também. Sim, claro. Se a gente fala tanto na preservação dos fragmentos, por que essa represa vai ser construída justo na área de maior fragmento? Então, eu não sei. Como uma questão de ordem, gente, era importante deixar ele apresentar tudo, depois a gente faz as perguntas para a gente poder avançar. Outra coisa que também, além das zonas, a gente estabeleceu as áreas que a gente chama de áreas estratégicas. Então você tem a área de proteção do observatório, a área de cisalhamento e a área de recuperação ambiental. Então, se a gente pegar, por exemplo, você tem lá um observatório, você tem um regramento a partir dos raios, que a ideia é justamente a gente aí tem medidas específicas, por exemplo, para essa área estratégica, em termos de sinalização, de orientação dos proprietários, de como que você vai fazer um regramento, né? Porque você olha o tamanho do território da APA, praticamente um terço do território da APA, né? E é coberto por esses raios aí de proteção a partir do observatório. Você tem os corredores, né? Então, os corredores que eles estão interligando os fragmentos florestais da APA. Você tem as APPs, as áreas de preservação permanente. Essas áreas, elas estão já, né, de certa forma, relacionadas a políticas de proteção, por exemplo, a questão do pagamento de serviços ambientais, os PSA, né? Políticas relacionadas a instrumentos que também estão caracterizados aí no plano. A área de cisalhamento, que são essas faixas amarelas, elas são falhas geológicas, que elas, na verdade, ultrapassam a fronteira do município de Campinas, não está restrito a Campinas, né? Quer dizer, essa faixa é dentro da APA, mas ela continua ao norte e ao sul. E são áreas de recarga do aquífero, que, logicamente, qualquer problema de contaminação, por exemplo, numa área dessa, pode comprometer o aquífero subterrâneo. E implica também num cuidado maior, até porque uma parte dessa área é zona urbana, né? Então, olha o cuidado que tem que ter em relação a essas áreas. A área de recarga do aquífero subterrâneo. Aí tem, por exemplo, algumas sínteses no documento, isso tem caracterizado cada uma delas, a questão da fragilidade, a questão do uso e ocupação da terra dentro de cada zona, né? Quantos por cento que cada, quanto em área, quanto em percentual, quanto que é cada área estratégica dentro do território e assim por diante. E aí tem as diretrizes normativas que o plano recomenda, que são aquelas atividades
incentivadas, que são desejáveis para esse território, pensando do ponto de vista de um cenário para o futuro, as atividades permitidas, que são aqueles usos que podem ser permitidos em uma zona ou outra, admissíveis, que deverão ser submetidos ao órgão gestor, e proibidas. Então, assim, isso foi bastante discutido, a gente tem umas tabelas, síntese, que a gente estabeleceu, por exemplo, para cada zona, quais seriam as atividades incentivadas, permitidas, admissíveis e proibidas. E aí tem aquela questão que eu falei para você do POT. Os parâmetros de uso e ocupação da terra já seriam um detalhamento de determinadas atividades e que é praticamente uma revisão da 10.850, também com ajustes, com revisões, algumas coisas que seriam mantidas da lei 10.850 que estão sendo garantidas, que são boas. Então é um trabalho denso, né, complexo e que está em andamento, né, está em formatação. Você teria alguma só depois, que na quinta-feira a gente fazer o convite, mas depois eu faço. Tá. Bom, outra coisa também que acho que foi importante, todo plano de manejo tem que ter, acho que tem uma orientação geral, relacionada à visão, missão, objetivos do Estado. Nós fizemos uma série de reuniões também para discutir isso. Então, qual que é a visão da APA? Ser reconhecida como uma unidade de conservação de uso sustentável, de referência em um contexto metropolitano, onde o ser humano e a natureza se beneficiam mutuamente, criando prosperidade. A missão: viabilizar a melhoria da qualidade de vida através da valorização, proteção e fortalecimento do patrimônio natural e sociocultural, garantindo as funções ecológicas, a conservação da biodiversidade e a produção da água. Então, assim, na verdade, essa missão e visão ela está muito relacionada, inclusive, à própria criação da APA, né? Essa característica desse território dentro do município de Campinas, inserido dentro da região metropolitana de Campinas também. Então, você tem ele faz interface com municípios, né? Então, alguns municípios do entorno. Então, ele tem uma importância regional, não é uma importância só do município de Campinas. E aí tem objetivos, cada um desses objetivos tem um texto também. Então, por exemplo, conservação dos recursos hídricos, conservação do patrimônio natural, conservação do patrimônio cultural, prosperidade socioeconômica, infraestrutura, controle de pressões e gestão compartilhada. Então, esses temas, esses objetivos, na verdade, eles norteiam, né? Vou falar de eles orientam os programas de gestão também da unidade. Eles orientam o zoneamento da unidade. Então, tudo tem correspondência com a visão, missão e objetivos. Isso é muito importante. E aí a gente, na última oficina, que foi a oficina de planejamento, foram discutidos temas estratégicos, que são, na verdade, aqueles temas que são recorrentes dentro da APA, sempre são pautados aí pelos participantes, a questão da estrada, a parte do saneamento, que existe essa demanda, a parte da gestão do patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, as fazendas antigas, os equipamentos, ruínas, espaços que poderiam, inclusive, ser utilizados, ser protegidos, né? Alguns bens tombados, outros em processo de tombamento. A parte do desenvolvimento socioeconômico, então tem o turismo, né? Que é uma atividade que é bastante importante, promissora para esse território. As atividades rurais, né? Que aí você tem diversas atividades rurais. Quais são aquelas atividades rurais mais interessantes para se desenvolver dentro desse território? Voltando à questão da gestão do patrimônio, você tem também as tradições e manifestações culturais. Então tem uma riqueza muito grande cultural, que a gente chama de patrimônio imaterial. Não é só o material, né? São os saberes tradicionais, você tem as festividades, conhecimento, por exemplo, das benzedeiras, dos mateiros, envolve muito essa relação com a educação patrimonial também, né, que já existem algumas iniciativas nesse sentido.
e a parte da infraestrutura, que é o saneamento, o viário, que são as estradas, e a habitação. A gente, inclusive, veio de algumas reuniões, agora, sexta-feira, a gente discutiu bastante a questão dos recursos hídricos. Ontem nós falamos sobre saneamento e hoje, né, na verdade, a gente falou sobre saneamento, viário e habitação. Então a gente está detalhando também alguns aspectos dos programas, que a gente apresentou uma devolutiva desses programas para todos os participantes desses dias, e a gente está trazendo assim, alguns subsídios também para a gente aprimorar esses programas, né, que na verdade nada mais são do que orientações gerais para desenvolvimento de atividades na APA nos próximos anos. Então, pensando numa escala de médio prazo, médio e longo prazo. E aí, a gente nos programas estabeleceu também uma proposta de ciclos de gestão adaptativa de 2 anos, né, que seriam etapas de ações estruturantes na APA. Né. E aí, por fim, né, a gente tem um componente do plano que a gente está finalizando. Amanhã nós vamos ter uma reunião, uma apresentação, uma mesa redonda, né? 6h30 da tarde. Eu só não lembro aonde, porque até Aqui no salão lá. No salão, né? Pra gente vai pegar algumas experiências também sobre gestão de áreas de proteção ambiental no federal, que é o ICMBio, municipal, que vamos torcer para que dê tudo certo, que a gente consiga ter a experiência da APA Capivari Monos e a APA Bororé Colônia, que é na parte sul de São Paulo, que tem uma história muito parecida, inclusive com a APA de Campinas, a questão da criação da APA, desse relacionamento aí com a sociedade civil e o poder público, né? E aí tem uma experiência interessante. E aí a gente também vai estar apresentando a proposta, o COGEAPA também vai estar apresentando uma proposta em termos de gestão da... se pretende em termos da gestão do território. Então a gente nem vai adiantar isso, porque... Só para fazer o convite, é bastante importante que todos do CONJAPA participem, porque amanhã a gente vai estar falando de gestão. A Valme já fez uma proposta, o CONJAPA já fez uma contraproposta, que é o que eu vou apresentar amanhã para esse grupo, a contraproposta da CTPM sobre a estrutura de gestão. Então, o que vai ser daqui, a governança compartilhada depende da nossa participação, e eu acho que é bastante importante todos estarem presentes. E aí, assim, só para finalizar, que eu acho que é uma questão que é uma contribuição, né, que nós trazemos aí da gestão de unidades de conservação, que é o Brasil, na verdade, eu falo para vocês que isso é um fato, né, o Brasil está engatinhando nesse aspecto. Quando a gente fala, por exemplo, da gestão compartilhada, né, a gente tem experiências, por exemplo, de gestão compartilhada na América Latina toda, no Canadá, nos Estados Unidos, que é justamente um amadurecimento das relações entre os diferentes grupos da sociedade. O que seria isso? Então a gente tem uma proposta de formação de acordos de gestão desse território. Então isso é uma coisa que é um processo assim longo, né? Não é uma coisa que da noite para o dia. É um processo, então, de aprendizagem coletivo com arranjos sociais flexíveis diante da definição de normas e incentivos, requer tempo e experiência para ser implantado. Um instrumento que busca legitimar e normatizar a participação dos atores da sociedade civil e governo local na implantação da gestão da APA. Estabilidade dividida entre os parceiros públicos e privados. Essa questão do aprender fazendo, né? Na verdade, ninguém tem a solução para todos os problemas. A gente é um processo que você revê de tempos em tempos. Uma coisa que é definida hoje não significa que amanhã ou depois você também não possa estar revendo. Envolve o amadurecimento desse grupo e considerando que a APA é um território, que você tem atividade econômica, que você tem as propriedades particulares,
você tem bairros dentro desse território, é importantíssimo, né? É fundamental, na verdade, que esses atores eles se apropriem desse território. Só que dentro de uma relação sinérgica com o poder público. E o poder público não envolve só o município, envolve o Estado, envolve as universidades, né, que também universidades públicas, e diversas instituições que trabalham nesse território. E aí eu acho que tem uma questão também de formação. A gente isso também está colocado no programa de educação ambiental. Em todos os programas a gente está buscando trazer essas referências para fortalecer, na verdade, essa proposta de uma governança e gestão compartilhada e adaptativa, né? Que envolve divisão de responsabilidades, envolve uma mudança então, e amadurecimento dessas relações, né? Isso aí também tem outras APAs, a gente verifica uma tendência para optar por essa linha de trabalho, pegando o exemplo aí da APA de Botucatu, mesmo a APA municipal lá de São Paulo, que estava falando para vocês. E, como eu falei, é uma referência mundial, né? Eu acho que a gente está acostumado a decidir as coisas de uma forma. E aí a gente tem que começar a mudar um pouco isso aí para a gente poder compartilhar mais as decisões, né? As decisões dos atores que estão envolvidos nesse território. Não sei se está claro isso, mas a gente está aqui para responder alguma pergunta. Tá bom. Antes de abrir, eu vou passar para a Ângela. Se a Ângela quiser fazer mais alguma consideração, está acompanhando mais de perto o processo. Eu acho que a gente chegou até aqui de uma forma satisfatória até o diagnóstico. Depois do diagnóstico, a gente recebeu o cronograma da doutora Andréia, que a gente começou a correr porque tinha um prazo para entregar o plano de manejo. Então, isso atropelou as oficinas participativas e a efetivação da participação popular. Hoje, na reunião da manhã, foi uma reunião importante. Eu não desqualifico a reunião, porque tinha membros de diversas áreas da prefeitura que contribuíram muito, mas tinha 25 funcionários públicos e 5 pessoas da sociedade civil. E as oficinas participativas, no meu entendimento, era para trazer a população para dentro do processo, que isso ocorreu, mas não de uma forma plena como era desejado. Ainda mais numa terça-feira durante o horário comercial. Ainda no dia do plano de manejo, no dia da AGO, quer dizer, foi um certo desrespeito. E tudo isso justificado pela que não tem que entregar, que tem que entregar. Enfim, a gente está fazendo o melhor que pode, correndo atrás. Agora, as 3 questões frágeis que a gente tem para decidir agora, com esse pouco tempo definido, é o zoneamento da área urbana da APA com a nova luz proposta e vinda pelo município, plano diretor, que já demonstrou interesse, segundo o João Verde apresentou na última reunião, de não respeitar. Que tem um caminho próprio que não está respeitando a lei da APA. Então a gente está bastante preocupada com o zoneamento da área urbana e que está dependendo da reformulação da luz do município. O segundo ponto é a gestão, que vai ser discutida amanhã, por isso que é importante que todos participem, que a VALM e a SVDS insistem em que o gestor não seja mais eleito pelos pares do conselho, e sim uma indicação, o gestor seja um gestor público. O que eu acho isso um grande risco para o COGEAPA, ou acho que a segurança que a gente tem de preservação do território, e está demonstrado por esse governo Jonas, com represas e etc., é que a gente garanta a participação da sociedade dentro desse conselho e lutando para garantir as questões importantes de preservação da água. Então, voltando, zona urbana, gestão e, por fim, a normatização, porque eles querem substituir, quer dizer, a lei da APA 10.850 seria revogada e um ato administrativo instituiria o plano de manejo, o que a gente está conversando ainda, vai ter muita discussão sobre isso, a equipe da VALM
ainda também não se manifestou sobre isso, mas eu acho um grande risco, porque da mesma forma que você faz esse ato normativo, qualquer próximo secretário de SBDS que vem aí que não concorde pode revogar isso. Então, essas três questões sobre potes e luz, gestão e normatização do plano de manejo é o que vai acontecer nos próximos 2 meses, porque eles querem entregar isso em junho. E eu acho pouquíssimo tempo, eu vivo brigando por essa questão, que eu acho que essas questões têm que ser melhores trabalhadas com todos nós. E enfim, a gente está tentando fazer o melhor possível. Então, essa é a minha... Antes de abrir, acho que só para reforçar, a expectativa do plano de manejo é que a gente tenha uma evolução na legislação. A Constituição, já falei isso aqui outras vezes, determina a proibição de retrocesso dos direitos sociais e ambientais. Então, assim, não há que se falar... Então, por exemplo, quando a gente se coloca uma gestão compartilhada, que há que se evoluir para uma gestão compartilhada, vir com uma proposta dizendo, olha, a presidência do conselho gestor é indicação do prefeito, você pega o que é gestão... Então, ou seja, você é meio esquizofrênico você dizer que você vai avançar na gestão compartilhada e chega e fala que eu acho que o que a APA de Campinas possibilita é uma evolução, na verdade. O que nós temos hoje é uma evolução. A possibilidade de alguém da sociedade civil, e não é nem a obrigatoriedade, mas a possibilidade de alguém da sociedade civil exercer a presidência da gestão da APA, é algo que deve ser replicado para outros lugares, e não o contrário. Né? Então, ou seja, e não é uma ou duas vezes, inclusive a Prefeitura de Campinas, para alterar o artigo 18 da lei da APA, argumenta uma legislação federal e etc., sendo que é claro e transparente que a lei da APA é mais restritiva. Então é importante que se garanta isso, para a gente poder... Né? Então também não há que se falar... então assim, eu acho que há sérias dificuldades. Todo mundo que tenta fazer que as pessoas da sociedade civil participem sabe das dificuldades que existem. Ainda mais numa terça-feira, no horário comercial, querer que as massas participem. Todas as reuniões foram no horário comercial. Então, só de amanhã à noite. Então, exatamente. Então, assim, exatamente. Então, é isso que é importante, que se garanta a possibilidade de participação. E o pior é a condição de você falar assim, daqui 2 dias tem a reunião. Isso. Sem contar isso, na verdade, é isso, né? É aquela forma deselegante de você convidar alguém para ir para sua casa. Sim. Você fala, olha, você pode daqui meia hora? Não pode, tá vendo? Eu te convido, você não vai porque eu estou te convidando. É meio assim, Não. Desculpa, mas o eu não vou adjetivar. A mensagem me parece um pouco também elitizado. Porque, por exemplo, eu não estou na internet, eu não fico nas redes sociais, né? Mas existe uma parcela de população assim, né? Também tem o direito a opinar. Perfeito. Então, botar uma faixa ou falar na rádio, a gente ouve tanto, a rádio ela fala tanto da água, inclusive daqui, das reuniões dos conselhos. Sim, legal. Para através de uma rádio, por exemplo. Então, eu acho que tem que democratizar, sabe, um pouquinho mais essa informação. Perfeito. No sentido mais popular. Certo, não, isso é importante. E por fim, o que eu acho que é o mais importante de tudo é como é que a gente vai normatizar isso. Porque a atual gestão demonstra que o que ela não concorda, ela não põe no papel. Tudo que vem para a atual gestão e eles não concordam, e a atual administração de Campinas não concorda, não põe no papel. Então qual é o nível de normatização? Porque inclusive o que nós temos que estar preparado é que o que vai constar no plano de manejo deva virar uma lei, muito mais do que um decreto. Então assim, que se revogue a lei 10.850, mas que se aprove uma nova lei com base no plano de manejo. Então esse embate ele vai ter que se dar na Câmara de Vereadores, inclusive, para que se aprove o conteúdo da legislação do plano de manejo. Agora eu vou abrir para as inscrições. Esqueci o som.